Eu conheci Noêmia Mourão quando ainda frequentava a Universidade de São Paulo e eu era um visitante assíduo do IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, que hoje abriga a coleção Mário de Andrade. Um acervo deixado pelo Mário de Andrade, o escritor modernista. No acervo de Mário de Andrade nós temos desde mobiliário até telas, documentos, esculturas. É um apanhado da cultura brasileira dos anos 20, 30, 40. E visitando o IEB, né, percorrendo o acervo do Mário de Andrade, eu tomei contato com uma pintora chamada Noêmia Mourão. Depois eu descobri que ela era nascida aqui em Bragança Paulista. Há uma tela da Noêmia Mourão no acervo deixado pelo Mário de Andrade. E gostei muito da Noêmia Mourão, procurei algumas coisas sobre a Noêmia Mourão e vim a saber que Noêmia Mourão foi esposa de Di Cavalcanti. Ela teve uma participação muito ativa durante os anos 30, 40, 50 nas artes plásticas brasileiras, que é um período muito fértil do nosso modernismo, particularmente os anos 30. E quando eu mudei para Bragança, há 12 anos, eu tentei localizar alguma coisa de Noêmia Mourão aqui na cidade. Infelizmente não encontrei nada, mas eu nunca perdi a esperança, eu sempre tenho perguntado de Noêmia Mourão, tenho tentado localizar aqui alguma produção dela. E conversando com o Betinho, produtor do programa de domingo, disse a ele que eu gostaria de, num desses programas, falar sobre Noêmia Mourão. E o Betinho foi à luta. Ele encontrou parentes de Noêmia Mourão e esses parentes gentilmente nos cederam uma mala com alguns pertences da Noêmia Mourão. E nós abrimos, o Betinho e eu, abrimos essa mala e encontramos alguns documentos que são verdadeiros documentos históricos. Encontramos a reprodução de algumas telas, de alguns trabalhos de Noêmia Mourão. E é exatamente esse material que nós queríamos mostrar a vocês hoje. Nós queríamos fazer com que o povo de Bragança tomasse contato, tomasse consciência da importância de Noêmia Mourão. Me arriscaria a dizer, sem dúvida alguma, a artista plástica mais importante que a cidade já produziu. Queria, inclusive, antecipadamente, pedir desculpas por algum momento em que deixamos extravasar uma emoção, e as cenas que vocês verão agora é exatamente o primeiro contato que nós tivemos com esse material todo. Um documento e um depoimento muito interessante. Olha, isso aqui é um papel timbrado do Ministério da Educação e Saúde, Gabinete do Ministro, Rio de Janeiro, 16 de maio de 1944, e está assinado aqui numa caligrafia típica do Gustavo Capanema. O Gustavo Capanema foi ministro do Getúlio Vargas. O Betinho, dá um close aqui, porque esse é um documento fantástico, Betinho. Olha, o Ministério da Educação e Saúde, Gabinete do Ministro, que é o ministro Gustavo Capanema. O Capanema teve como secretário ninguém mais, ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos aqui um bilhetinho do Carlos Drummond para Noêmia. Rio, 17 de maio de 1944. Noêmia, o desenho que você me ofereceu é encantador e enche os olhos de prazer. Fiquei muito honrado com a sua lembrança
e também muito envaidecido pela posse de um belo trabalho de sua autoria, com toda a cordial admiração de Carlos Drummond. Betinho, isso aqui é um documento histórico, um bilhete assinado aqui pelo Drummond para Noêmia. A Noêmia Mourão foi casada com Di Cavalcanti de 1935 a 1940, com certeza. E é até uma história interessante, curiosa. A Noêmia Mourão foi estudar com o Di Cavalcanti em 34 e em 35 eles casaram. E nessa época, a Noêmia Mourão, ela fundou, junto com alguns artistas de primeiríssima linha em São Paulo, o Fábio de Carvalho, entre outros, mas com esses artistas de primeiríssima linha, a Noêmia Mourão fundou o Clube dos Artistas Modernos em São Paulo. E esse clube reunia a nata dos artistas plásticos modernos. E o Di Cavalcanti também fazia parte do Clube dos Artistas Modernos. E aí eles casaram e foram para Paris. A Noêmia Mourão, a Bragantina Noêmia Mourão, entre outras coisas, estudou com Picasso em Paris, foi amicíssima de Picasso durante o período que lá esteve. O Di Cavalcanti morou junto com Noêmia Mourão em Paris de 35 a 40. Eles voltaram em 1940 porque a guerra estava chegando na França. Aí eles voltaram para o Brasil. Parece que na volta eles se desentenderam e aí Noêmia Mourão foi levar a sua vida independente de Di Cavalcanti. Inclusive ela casou depois. Olha, esse material aqui é riquíssimo, né? Precisaríamos fazer uma publicação sobre a Noêmia Mourão, porque a Noêmia Mourão ela teve uma participação importante na pintura moderna brasileira, mas ela acabou um pouco ofuscada pelo fato de ser a esposa do Di Cavalcanti. Então ela acabou entrando na história da pintura moderna do Brasil muito mais como a esposa do Di Cavalcanti, como a pintora Noêmia Mourão. Então a gente precisa aproveitar esse material todo, esse rico material, para fazer uma publicação sobre a Noêmia Mourão, colocando a Noêmia Mourão no seu devido lugar dentro da história da pintura moderna, na pintura do século XX no Brasil, sem dúvida alguma. E o mais curioso, o Betinho, e aí pode ser que os vereadores fiquem bravos comigo, mas o mais curioso é que a homenagem mais comum que se tem em qualquer lugar do mundo para um filho ilustre de uma cidade é colocar um nome de rua. É a homenagem mais simplória que tem, né? E em Bragança nem nome de rua Noêmia Mourão é uma pena. Bragança não deu o devido valor, ou Bragança talvez nem tivesse conhecido a Noêmia Mourão e não tivesse consciência da importância da Noêmia Mourão nesse quadro das artes plásticas brasileiras do século XX.